Abra a vossa Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 67 ao 75, onde nós temos lido como leitura nesta noite. Como eu disse, na hora da leitura, sempre no escudo do Proato, nosso pastor tem orientado um texto bíblico para que no escudo do Proato sejam trabalhados. E desse mês de janeiro é Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 67 ao 75, que fala sobre o canto de Zacarias. A igreja ora por nós para que o Senhor continue falando conosco e abra a porta da palavra dele, porque sabemos das nossas limitações. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto para que possamos refletir um pouco. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, o texto sagrado, nós vemos que Deus ele projetou toda uma história. Deus ele projetou um plano de salvação para toda a humanidade. Como aprendemos na lição hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, nós vimos que Deus, o Pai, enviou o seu Filho. E quando nós começamos a esfolhear o livro do Evangelho, a qual Lucas escreve, nós observamos que Lucas vai nos trazer uma narrativa neste capítulo 1. No capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver o anúncio do nascimento de João. E é interessante que o texto vai se discorrendo, Lucas vai escrevendo. No versículo 26, ele vai falar a respeito do anúncio do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 39, vai falar da visita de Maria a Isabel. No versículo 46 por diante, nós vamos ver o cântico de Maria. Já no 57 nós vamos ver o nascimento de João Batista. E nesse versículo que nós lemos, vai nos falar a respeito do cântico de Zacarias. E é interessante que, assim como o cântico de Maria que vemos logo no início do capítulo 1, o cântico de Zacarias também, ele é bem estruturado. Observamos, por exemplo, que neste capítulo de número 1, neste cântico de Zacarias, a partir do versículo 68, nós vemos uma estrutura nesse cântico, porque ele vai nos dizer assim: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Veja que ele vai trazer uma estrutura, uma introdução, melhor dizendo, e a partir do versículo 69 ao 79, ele vai nos falar de uma estrutura. No versículo 80 deste capítulo, ele vai nos trazer uma conclusão do seu canto, porque ele vai dizer assim no versículo 80, acompanhe comigo: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então este cântico de Zacarias, ele tem uma introdução, ele tem uma estrutura e tem uma conclusão semelhante ao cântico de Maria que antecede este versículo. E quando nós vamos olhando, é interessante nós observarmos que este cântico, Zacarias, ele vai ser instruído ou qualificado pela plenitude do Espírito, porque no versículo 67, olhe na sua Bíblia, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Então Zacarias, ele é qualificado pelo Espírito Santo a cantar este canto, e este canto que é uma profecia acerca da salvação, acerca da bênção que Deus daria à humanidade. E esta salvação, ela é providenciada por Deus, porque o próprio texto vai nos dizer que o Espírito Santo o encheu, e ele vai continuar dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou o Senhor o seu povo. Deus é aquele que ainda visita o seu povo. Deus ainda é aquele que remia, que traz a salvação ao seu povo. E Zacarias, ele cheio do Espírito Santo, ele vai cantar este canto, um cântico de salvação, mostrando que Deus, ele providenciou
entendamos uma coisa: a salvação não é mérito do irmão Diego, a salvação não é mérito seu, não. Nós não tínhamos condições nenhuma de alcançar a salvação, mas o Deus que visita, o Deus que amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho para morrer em morte de cruz, Ele sim providenciou a salvação para todos nós. E é interessante que Paulo vai nos dizer que nós, ainda sendo inimigo dele, Ele nos amou primeiro. Que graça, irmão, que amor é este? Ele nos amou. Então, Zacarias, quando vai, cheio do Espírito Santo, vai cantar esta profecia, que é uma palavra profética. Ele expressa a revelação de Deus. E este cântico, conforme alguns estudiosos, ele está dividido em pelo menos 4 partes. Primeiro, ações de graça pelo Messias, versículo 68 ao 70. A grande libertação, 71 ao 75. E a gente vê ainda do 76 ao 77, a posição de João, que é o filho de Zacarias. E do 78 ao 80, nós vemos a salvação messiânica. Quer nos dizer isso? É que Deus, Ele providenciou o meio para nos resgatar da nossa vida, que outrora era na sarjeta do pecado, que outrora caminhava sem rumo, o rumo que tinha era uma vida, um caminho de morte. Mas Jesus visitou o seu povo, Deus visitou o seu povo e trouxe a salvação, trouxe o livramento. O irmão do Proato passou aqui e disse que Ele é o Deus que livra, é o Deus que cuida, é o Deus que protege. E nesse primeiro culto do Proato do ano de 2026, nós possamos sentir a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque Deus visita o seu povo. Deus visita, irmão. Este cântico é o último cântico, irmão, da antiga dispensação, e ao mesmo tempo é o primeiro cântico da nova dispensação. Um certo teólogo estudioso chamado Isbe, ele disse que é o cântico de Zacarias apresenta um quadro, um retrato significativo da vinda de Jesus Cristo ao mundo. E é bem verdade que quando nós lemos este canto, Zacarias não está falando de outra pessoa, a não ser daquele que viria ao mundo para salvar a humanidade. Zacarias não está falando de outra pessoa, daquele que não seja aquele que deixou, conforme Paulo escrevendo aos Filipenses, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas veio em forma de homem, se humilhou, foi esbofeteado, foi caluniado, foi traído, levou a cruz, morreu na cruz, derramou seu sangue para perdoar os meus e os teus pecados. Isto é cuidado, isto é amor, isto é proteção. Nós outrora estávamos indo para o inferno, mas Jesus chegou em meio às trevas, à escuridão. A Bíblia diz que em onde havia treva raiou uma luz. Esta luz, o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quando forem iluminados por Jesus Cristo, por essa luz, irmão, Jesus iluminou o nosso caminho. Jesus clareou as nossas trevas, onde nós vivíamos, abriu os nossos olhos, e hoje nós estamos aqui, sentindo a sua presença, agradecendo a Ele, dizendo: Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Então este retrato, irmãos, e quando a gente lê o versículo de número 68, que diz assim: bendito o Senhor Deus de Israel,
porque visitou e remiu o seu povo. Isto não fala de uma porta aberta. Repita comigo: a porta da prisão. Ficou fraco. A porta da prisão foi aberta. Você crê nisto? Porque o texto vai nos dizer: Deus visitou o seu povo e remiu o seu povo. Essa palavra remir significa libertar mediante um pagamento, um resgate. E também pode significar uma soltura de um prisioneiro ou a libertação de um escravo. E quando a gente olha para a nossa vida, que outrora não tinha Jesus nela, nós éramos escravos do pecado, do dia. Alguém matava, assassinava alguém. Alguns não era lançado numa prisão, mas ele tinha aquele corpo preso ao seu. Agora imagine, todo dia, dormir, acordar, se alimentar com aquele corpo que foi assassinado, preso mão por mão, pés com pés. E ninguém poderia soltar ele. Agora imagine o primeiro dia, segundo, terceiro, aquele corpo entrando em estado de putrefação, mau cheiro, trazia problemas ao corpo, à alma, ao espírito. Aí Paulo faz esta comparação dizendo: olha, para onde eu vou, o pecado está junto a mim. Eu sou um miserável homem, eu sou um homem pobre, miserável. Aí quando Paulo olha, ele diz: pronto, não tem mais solução. Mas de repente Paulo sente a presença do Espírito Santo de Deus, que vai dizer assim: olha, Paulo, nenhuma condenação há. Você não é mais escravo do pecado, da morte. Satanás já não tem mais poder sobre você. Eu te libertei, eu te remi. Por isso que Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cadê aqueles que foram libertos por Jesus? Glória a Deus. Sinta a liberdade que Jesus te deu nesta noite. Você é livre para adorar. Satanás não tem poder sobre a tua vida. O pecado não te domina mais. Jesus te remiu na cruz do Calvário. Por isso que Zacarias vai cantar dizendo: Deus visitou o seu povo e remiu o seu povo, libertou, pagou. E a Bíblia vai nos dizer que nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Oh, glória! Ei, você tem valor. Oh, glória! Proate, vocês têm valor. Igreja, nós temos valor. Custou por sangue de Cristo na cruz do Calvário. Você pode levar seu pensamento lá no Gólgota, na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus. Ele com os braços abertos: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O sangue jorrando. E Ele enxergando nós hoje aqui, a igreja de Candelária. Eu estou pagando, Pai, o preço por Candelária, por aquele que está no primeiro culto do PROAT de 2026. Eu estou remindo, eu estou pagando o preço de sangue. Jesus veio ao mundo para trazer libertação aos cativos. Veja aí Lucas capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus vai nos dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração,
apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Oh, glória a Deus, que coisa, irmãos. O próprio Jesus dizendo: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para curar os quebrantados de coração. Ele tem cura para os coração quebrantados. Apregoar liberdade aos cativos. Talvez você veio nesta noite a este templo, a este culto cativo, mas estará aqui um Jesus que pode te libertar nesta noite, que pode quebrar as algemas que te prendem no mundo espiritual, que pode te dar liberdade na tua alma, em teu espírito, abrir os teus olhos espirituais e pôr em liberdade os oprimidos. Levante sua mão, sinta a autoridade de Deus nesta noite. Levante sua mão. É noite que o Jesus que visita o povo, Ele veio nos visitar e nos dizer: eu curo os quebrantados de coração, ponho em liberdade os oprimidos. Ouça os barulhos das correntes sendo quebradas nesta noite. Ouça os barulhos das correntes sendo quebradas nesta noite. E o salmista disse: a nossa alma escapou. Sinta o cuidado de Deus, receba o cuidado de Deus nesta noite. Receba o cuidado de Deus nesta noite, nesse primeiro culto do Proat. Ele nos visita. Sinta a visita dele nesta noite. Sinta a visita dele nesta noite. Sinta a visita dele nesta noite. Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para libertar nesta noite. A salvação, aqueles que eram prisioneiros do pecado, do diabo, da morte. Nós, por nós mesmos, não poderíamos nos libertar a nós mesmos. O preço da redenção só poderia ser pago por Cristo. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 7. Veja o que vai nos dizer a palavra de Deus. Se não fosse as misericórdias de Deus, irmão, nós não estaríamos aqui nesta noite. Se não fosse a graça, você não estaria aqui nesta noite. Se não fosse o amor dele. Se não fosse a misericórdia dele, as águas já tinham te afogado, os homens já tinham te engolido vivo. Mas como foi dito, a proteção, 1000 cai de um lado, 10.000 à tua direita, mas eu e você não será atingidos. Efésios 1:7, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Sabe o que é graça? É favor imerecido. A gente não era merecedor de estarmos aqui nesta noite, mas ele foi lá no chá de lodo horrível. Eu costumo dizer no meu humilde pensamento, irmão, quem aqui já tirou caranguejo? Os irmãos aqui já tiraram caranguejo já?
Já pegaram o caranguejo, faz medo, né? Carro da patinha, né? Mas geralmente o caranguejo está lá na lama, né? Precisa a gente colocar, usar alguma coisa, melar o braço. E eu costumo dizer nos meus pensamentos, foi Deus. Estávamos nós lá na lama, não servia para nada. Mas o Deus soberano, santo, eterno, majestoso, glorioso, onipotente, onisciente, Ele me permita usar esta linguagem nesta noite, arregaçou as mangas, foi lá na lamação. É graça, é graça, é graça, é o amor dele. Levante sua mão para adorar Ele que é digno, que é digno, que é digno, que é digno. Adora Ele, enche esse lugar de glória. É o primeiro culto do Proate do ano. Alegre-se nesta noite, porque a graça de Deus te alcançou, te alcançou. O preço foi pago na cruz do Calvário. Nós não tínhamos condições. É interessante que quando a gente continua lendo, irmão, o texto de Zacarias, que Lucas escreve, nós observamos a partir do versículo 69 ao 75, que a batalha é vencida. Porque ele vai dizer assim, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Aí veja o versículo 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, Ele chegou com livramento. Eu achei lindo o irmão falando aqui sobre a passagem, que quando Deus pegou ali os cavaleiros, destruiu as carroças, e quando a gente lê o texto, a Bíblia vai dizer que ele tirou, irmão, as rodas das carroças. Isso que é um Deus cuidadoso. Aí Zacarias, no seu cântico, ele vai dizer, para nos livrar dos nossos inimigos. Aí o irmão passou por aqui dizendo, não adianta lutar contra a igreja, tentar parar a igreja, porque Deus levantou uma poderosa salvação, um grande livramento. Deixa eu te dizer, não é para te animar nesta noite, mas com muita responsabilidade e temor. Haverá livramento na tua casa. Oh, glória a Deus. Haverá livramento dentro da tua casa. Porque Deus visitou o seu povo. Eita, haverá livramento na tua casa. A batalha vencida, aqui temos a descrição de um exército prestes a ser levado cativo, irmão. Quando a gente vai olhando esses versículos do canto de Zacarias, dá-nos a entender isso, está um exército quase prestes a ser levado cativo. Mas Deus chegou primeiro, o Todo-Poderoso, trouxe uma grande salvação para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Isso é interessante, porque quando nós vemos isto, quando o exército está prestes a ser levado, chega reforço. Oh, glória. Haverá livramento na tua casa, porque Deus visitou. E através da palavra Ele fala conosco. Haverá reforço para a batalha.
estou sentindo Deus tão presente em nosso meio. Fala, Jesus. Haverá reforço. Ei, tio. Ei, rava. Sobra na inimigo me arrai. Come rava. Sobra na liga arrai. Ai, chuva. Rava. Sobra na inimigo arrai. Ai, Jesus. Sobra. Rava. Sobra na inimigo arrai. Sobra na liga arrai. Haverá reforço dos céus para nós no ano de 2026. Haverá reforço que vai descer do céu nesta batalha que eu e você está enfrentando. O céu manda reforço nesta noite. Ei, arlava subra laragada. Reforço, 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 reforço Proate, está chegando o reforço dos céus, vocês não estão sozinhos. A batalha é vencida. O companheiro disse aqui que há vários tipos de bandeira e a bandeira de Cristo é a bandeira da vitória. Prepare para erguer a bandeira da vitória e fazer, olha, eita, ei, pra camarraba, sobra o inimigo que me arrai, e a laraba camarrai, porque é noite de reforço. E o canto de Zacarias continua dizendo, versículo 72, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo conselho, da aliança, e do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertados das mãos de nossos inimigos, e servíssemos a Ele sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias da nossa vida, ou todos os dias da nossa vida. Vocês vão servir ao Senhor todos os dias da vossa vida. A batalha vai ser vencida. E este inimigo não mais poderá causar dano, porque o Senhor, varão de guerra, é Deus que visita o seu povo remido, pagou o preço na cruz do Calvário, derramou seu sangue. E na carta aos Colossenses nos diz que o preço foi pago, a cédula foi rasgada. Satanás não tem mais do que lhe acusar. Jesus perdoou teus pecados na cruz do Calvário. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, meu amado ouvinte da palavra de Deus. Foi pago um preço na cruz do Calvário. Ele pagou um preço que ninguém poderia pagar. Oh glória, e você precisa entender, compreender isto. Que Ele remiu, pagou, pôs em liberdade
Agora você tem que fazer a sua parte. E qual é a minha parte, irmão Diego? É vir a Cristo enquanto é tempo. É vir a Cristo enquanto é tempo. Porque esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. E no livro de João 14, verso 1 por diante, ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, mas virei outra vez para levar o povo, para buscar a sua igreja. Então, amado ouvinte, você tem a oportunidade nesta noite de vir a Cristo. Onde tem a primeira pessoa que deseja fazer a sua decisão para Cristo nesta noite? Tem alguém para Cristo nesta noite que deseja se render, se entregar a Ele, para experimentar esta graça, este amor? Vem a Cristo, Jesus te chama nesta noite. Jesus te chama nesta noite, vem a Cristo. Há uma batalha espiritual e Jesus, Ele quer te dar a liberdade nesta noite, porque Ele veio para curar os de coração quebrantado e pôr em liberdade os cativos. Somente Jesus pode perdoar pecado. Se não tem, que Deus continue nos abençoando.